Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula do dia 22 de agosto. Capacitância e dielétricos. Para facilitar os arquivos, eu vou dividir essa aula em 3 arquivos, tá bom? Esse capítulo 24 começa com uma foto, né? Pessoas usando o flash do celular, tá? E aí é colocada aqui uma pergunta ao lado que você deveria responder após estudar o capítulo, tá bom? Então, fique atento aí. Esse capítulo é um capítulo bem interessante. Nós vamos começar falando um pouco sobre condutores em equilíbrio eletrostático, que não está aqui nesse coisa, mas depois, logo em seguida, vamos falar de capacitor. E como é que o capacitor armazena energia, quais são as unidades, como é definido, né? Como é que faz quando você tem associação de capacitores, né? E qual que é a influência do dielétrico no capacitor, tá? O dielétrico é muito importante, tá? E vamos fazer também, usar um pouquinho vamos usar os conceitos de potencial, é claro, uma coisa que a gente já viu um pouco no capítulo anterior, tá? Então essa aula, esse capítulo fala bastante, basicamente, de capacitores, né? Cuja função é armazenar energia. A gente chama de energia potencial, né? Onde está armazenado. Junto com essa energia potencial também está armazenada a carga elétrica, tá? Para você carregar um capacitor e para armazenar energia nesse capacitor, obviamente alguém de fora fez isso, né? Um operador externo fez esse trabalho de carregar o capacitor. Em geral, esse operador externo é um gerador, uma pilha, né? Uma fonte, tá certo? Os capacitores têm inúmeras aplicações, tá? Tipo de sensores, flashes, máquinas fotográficas, circuitos eletrônicos de rádio, TV, retificadores de corrente, tem, nossa, milhares de aplicações, tá? Então é um tema bastante importante. Vamos fazer uma revisão então aqui do que é o equilíbrio eletrostático, né? Nós vimos na aula passada que quando você tem um condutor carregado, mas as cargas estão em repouso, né? Se ele é um condutor, as cargas estão na superfície, tá? E essa superfície é uma superfície equipotencial, ou seja, na superfície o potencial é constante. Por quê? Da superfície para dentro, esse potencial não muda, é constante. A variação de potencial gera o campo elétrico. Como o potencial é constante, a variação é zero. Então, dentro do condutor, o campo elétrico é zero, né? Dá para provar isso também pela lei de Gauss. E aí, como é que você mostra isso, né? Que o condutor, ele o campo, a superfície dele é uma equipotencial. Você prova por absurdo, né? Suponha então aqui que você tenha um condutor, está carregado. Ele não mostrou as cargas aqui, está carregado. Vamos supor que, por absurdo, o campo não seja, não é absurdo, mas a consequência aqui desse desenho é que nós vamos ver que o campo ele é perpendicular à superfície. Mas vamos supor que o campo não fosse perpendicular, ele fosse inclinado. Se ele é inclinado, eu posso rebater em duas componentes, uma perpendicular e uma tangencial. O campo elétrico tangencial, com as cargas aqui, a força elétrica é Q vezes Z, aí apareceria uma força aqui. Então as cargas começariam a andar, desesperadas aqui, na superfície do condutor. Isso não é verdade. Quando está em eletrostática, equilíbrio eletrostático, as cargas aqui estão paradas na superfície, né? Tá certo?
Para a carga andar aqui teria que ter um gerador, não é o caso aqui, não chegamos lá ainda. Então, como as cargas estão na superfície em equilíbrio, então não pode haver esse campo, porque se eles tivesse esse campo, as cargas estariam andando aqui sozinhas, sem ninguém fazer trabalho, o que seria uma violação da conservação da energia. Tá? Então, na superfície do condutor, o campo elétrico é perpendicular à superfície. Consequentemente, a linha de potencial aqui é constante, é uma equipotencial, porque ela é perpendicular ao campo elétrico. Então a superfície do condutor é uma equipotencial, porque o campo elétrico é perpendicular à superfície, tá certo? Você pode ver isso quando você põe uma carga por cima da carga de um plano aterrado, né? Você tem aqui um plano aterrado. O terra é uma fonte infinita de cargas, né, positivas e negativas, está sempre em equilíbrio. Então aqui ó, você vai ter a superfície do condutor e o campo vai ser perpendicular à superfície. Assim que ele entra aqui, ele é perpendicular à superfície, né? Essa positiva induz negativas aqui, né? E aí o que acontece? Nessa superfície aqui, ela é uma equipotencial, porque o campo elétrico é perpendicular à superfície em cada ponto, tá certo? Perceberam então esse conceito? Então, qual é o conceito importante? Dentro do condutor o campo é zero e o potencial é constante. As cargas estão sempre na superfície do condutor. E aí, na superfície, o potencial é constante e o campo elétrico é perpendicular à superfície. Então a superfície do condutor é uma equipotencial, tá certo? Então dentro do condutor, dentro do volume do condutor, o potencial é constante, tá? Porque ele chega na superfície e tem um valor constante, dali para dentro o valor não muda, é o mesmo, tá? Porque se tivesse uma DDP ali, teria corrente elétrica, que também não existe, tá certo? Para calcular, para mostrar isso, vamos pegar a definição. O que é a definição de diferença de potencial? VA menos VB é a integral de linha de escalar dl de A até B, tá certo? Então, no equilíbrio eletrostático, que é o conceito importante desse começo de capítulo, então, se o condutor está carregado e a carga está dentro do condutor, ela vai para a superfície, dentro do condutor o campo é zero. Então esse cara aqui dá zero, então VA menos VB é igual a zero, VA é igual a VB. Então dentro do condutor o potencial é constante. Por consequência, não tem nenhuma carga, tá certo? Solta lá dentro. Né? Um caso clássico que sempre perguntam é sobre uma cavidade. Pega um condutor que tem um buraco dentro, uma cavidade, tá? Se aqui dentro da cavidade não tem carga, nada, aqui dentro, então aqui o campo é zero, tá? O potencial aqui dentro é constante, tá? Mesmo se aqui fora estiver cheio de cargas, aqui dentro o potencial é constante e o campo é zero, tá certo? Como que eu sei que isso é verdade? Você pode fazer por lei de Gauss, né? Pega uma superfície gaussiana aqui. A integral de E escalar ds na superfície fechada vai ficar carga interna por ε0. Carga interna não existe. Então a integral dá zero, então o campo é zero, tá certo? E mesmo que aqui tivesse carregado, tá certo? Como a superfície, eu posso pegar uma gaussiana rente à superfície, ela não vai abraçar nenhuma carga. Então o potencial continuaria sendo, o campo elétrico continuaria sendo zero, né? E como o campo elétrico é a carga pela área sobre ε0 na superfície, tá certo? Para fora ele vai valer isso e para dentro ele não vai valer nada, né? Vai ser zero. Então, como não tem carga aqui dentro, você pode dizer então que esse é zero, porque não tem carga lá dentro.
Então, a escalar dl é zero, VA menos VB é zero, VA igual a VB, tá certo? Mas, se eu começar com o VA aqui dentro, aqui, e o VB aqui, no ponto P qualquer, tem um VB, VA menos VB é zero, então VA igual a VB. Então, aqui dentro, todo o potencial é constante. E como o campo elétrico é a variação do potencial, se é constante, a variação é zero. Então o campo elétrico é zero, tá certo? Aqui dentro não vai formar nenhum tipo de carga, tá? Mesmo que tiver carga aqui fora, aqui dentro não forma nada. Né? Não forma porque não pode ter carga se o potencial é constante. Tá certo? Porque se o potencial é constante, o campo elétrico é zero. Se o campo elétrico é zero, não tem carga, tá certo? Então, é importante você entender que numa cavidade, em equilíbrio eletrostático, um condutor com cavidade, o condutor pode estar carregado. As cargas estão na superfície, tá? E aí, dentro do condutor, o que inclui a cavidade, o potencial é constante e o campo elétrico é zero, tá bom? Uma aplicação disso é a famosa gaiola de Faraday, né? A blindagem eletrostática, tá? Eu coloquei aqui 2 links para você olhar, do YouTube, dá uma olhadinha lá que são bem interessantes. Você tem uma gaiola, que é um condutor, tá? Mesmo que você eletrizar com alta tensão aqui a gaiola de metal, você toca na parte de metal, toca no metal, você não sente nada. Não dá choque, tá? Não sente nada. As cargas, mesmo a gaiola sendo fina, as cargas estão do lado de fora, tá? Nós costumamos fazer essa experiência lá no laboratório, no instituto. Nós temos uma gaiola de passarinho e temos uma portinha. Nós ligamos a gaiola no Van de Graaff, tá? E se você encostar o dedo na gaiola, você toma choque, tá? Se você pegar a mão, enfiar pela portinha e colocar o dedo por dentro da gaiola, no mesmo metal que você tomou choque, mas pelo lado de dentro, você não sente nada, tá? Então, as cargas sempre estão na superfície externa e dentro da superfície o campo elétrico é zero e o potencial é constante. Por isso que os aviões têm essa aplicação, os aviões recebem raios da atmosfera, não acontece nada com eles, né? O mesmo vale para os carros, automóveis. Se você estiver dentro do automóvel, como ele é de metal, tem blindagem, mesmo que caia um raio no automóvel, não acontece nada com você, tá? Uma tempestade, o lugar mais seguro que tem, se não estiver inundando, né, é dentro do automóvel, tá? Bom, vamos então começar a falar de capacitância e capacitores, tá certo? O que é um capacitor? Tá? Um capacitor é um sistema de 2 condutores, tá? 2 condutores. Um condutor carregado com carga mais Q e o outro menos Q, cargas iguais e opostas. O campo sai da positiva e vai para a negativa. Aqui em volta pode ter vácuo, pode ter ar, pode ter um dielétrico, pode ser o que você quiser. O que não pode ter nada condutor aqui, senão ela descarrega, tá? Tem que ser uma coisa isolante aqui em volta, tá certo? E aí, esse sistema, você pode ir carregando ele, carregando. Por exemplo, eu ligo num gerador, vou aumentando a tensão, vou carregando, até que uma hora dá uma faísca e descarrega, tá? Quando ocorre essa faísca, a gente fala que a gente teve um rompimento do dielétrico, né? Descarregou, tá certo? Um capacitor, ele não pode acontecer isso com ele. Um capacitor que você compra para colocar no circuito, você não pode acontecer isso. Então, todo capacitor tem uma tensão máxima que você pode colocar, sei lá, 12 volts, 24 volts, 100 volts. Você não pode passar disso, porque se você passar disso,
o campo elétrico pode ser muito intenso aqui e pode dar uma faísca. A capacidade de armazenar essas cargas sem dar faísca depende do capacitor, tá certo? Depende do capacitor. Depende de como ele é construído, a geometria dele. Tem geometrias que são mais favoráveis a você carregar mais, outras não, tá certo? Esse capacitor carregado, ele tem uma energia aqui dentro armazenada, e para ele ser carregado, ele teve que alguém fazer isso, algum operador externo fez isso, tá? Geralmente uma pilha, um gerador, tá certo? Perceba que a carga líquida aqui é zero, né? Se você pegar o sistema, essa carga é mais, essa carga é menos, dá zero somado, tá? Essa é a definição do capacitor. Um capacitor, a carga total dele é zero sempre, tá? E quando fala que o capacitor tem a carga Q, é sempre a carga positiva, tá? A gente não fala que é mais Q, menos Q, não, só a carga Q. O capacitor tem 10 microfarad, 10 milicoulombs. A gente sabe então que num dos condutores é mais 10 e no outro é menos 10, tá certo? A gente só fala que tem mais, só fala que tem 10, tá? E no circuito, o capacitor pode ser representado, o mais comum é esse aqui assim, com duas chapinhas assim. Lembrando que aqui não passa corrente, tá? Ou assim, tá? Esse aqui é mais para eletrotécnica, em energia, esse aqui é mais para eletrônica, tá? Repara então que o capacitor é um circuito aberto. Se você vier com um fio aqui, injetar carga aqui, uma hora isso aqui enche de carga, mas não tem corrente passando aqui, aqui está aberto, tá? Então por isso que aqui é um circuito aberto, tá? Como que você carrega o capacitor? Você liga num gerador. Então esse cara faz o trabalho de levar as cargas aqui, as positivas e as negativas, né? Por exemplo, aqui o negativo vem para cá, e aí os negativos aqui por repulsão vão para a pilha, tá certo? E aí você carrega esse capacitor com o gerador está fazendo esse trabalho. Então o trabalho feito para carregar um capacitor é armazenado no capacitor sob forma de energia potencial, tá certo? Nós definimos então a capacidade do capacitor de armazenar carga e armazenar energia. Essa capacidade é chamada de capacitância, tá? Que essa é a equação básica do capítulo, é a mais importante do capítulo. O que é a capacitância? É a carga que o capacitor tem, dividido pela DDP entre as placas. A diferença de potencial entre essas placas aqui é que te dá esse VAB aqui, tá certo? Veja bem, se você muitas vezes armazena aqui, sei lá, 10 coulombs e aqui é 10 volts, então a capacitância é 1. Aí você fala assim, professor, se eu armazenar 20 coulombs, vai mudar a capacitância? Em geral, não. Isso aqui é 20 coulombs, aqui é 20 volts aqui embaixo, tá certo? Continua sendo 1. Então o que a gente percebe é que a capacitância do capacitor não depende do circuito. Na verdade, só depende de como ele é feito. Qual que é a geometria dele, como ele é construído, como é que é o dielétrico dele. Depois que ele é fabricado, a capacitância dele tem um valor fixo e não se fala mais nisso, tá? O que vem marcado também no capacitor é qual DDP que ele pode suportar, sem que haja faísca, tá certo? DDP máximo. E repara que a capacitância do capacitor é a carga pela DDP, então a unidade seria coulombs por volt. Tá? Esse coulombs por volt é chamado de farad. Tá? Então 1 farad é 1 coulomb por 1 volt. Tá? Beleza? Na prática, se você conseguir colocar 1 coulomb de carga aqui, a DDP vai ser muito maior que 1 volt, mas muito maior que 1 volt. Então, 1 farad é uma capacitância muito alta. Tá? Muito alto.
Nós trabalhamos então com milifarad, microfarad, nanofarad e picofarad, tá? Em circuitos eletrônicos, o mais comum é picofarad, tá? Em circuitos de energia, tipo em estações de subestações, que você tem os bancos de capacitores para corrigir o fator de potência, aí já é milifarad, né? Então, são capacitores grandões, assim, né? Então, pessoal, a capacitância é a carga pela DDP e é dado em unidade de farad, e ela representa o quanto que o capacitor pode armazenar de carga e energia, tá certo? Quanto maior essa capacitância, melhor o capacitor, né, e mais caro ele é, tá certo? E aí, para você calcular a capacitância, né, você não vai calcular ela, quando você vai produzir um capacitor, você vai vender ele, como é que você faz para calcular ele? Você calcula a capacitância pelo método que você constrói ele, pela geometria que ele tem, tá? Cada jeitinho que você fizer um capacitor, ele vai ter uma capacitância. Depois que você fabricar ele está pronto, ele não muda mais a capacitância, tá? Não depende da carga, não depende da DDP. Essa equação de cima aqui é um método rápido de você achar a capacitância num circuito, mas o capacitor em si, a capacitância dele é fixa, tá certo? Existem dezenas de geometrias diferentes de capacitor, mas nós vamos ver basicamente apenas três, tá? O capacitor plano, o capacitor cilíndrico e o capacitor esférico, tá? Então aqui tem uma foto com vários tipos de capacitores, onde você pode ver mais aqui o cilíndrico e aqui o plano, né? Esse aqui também é plano. O esférico é um pouco mais raro. Esse aqui é um anelar, que é diferente, não usa assim muito pouco, tá? Então o capacitor, a geometria dele define a capacitância, tá? Num capacitor de placas planas, que é o mais comum de ser estudado, porque é o mais simples, você tem uma placa de área A em metros quadrados, uma distância D em metros e carga Q mais Q em coulombs. Isso cria uma DDP aqui, VAB em volts, tá certo? Como calcular a capacitância dele? Você sabe que lá dentro do capacitor de placas planas, aqui dentro o campo elétrico é praticamente constante, ele começa a ficar encurvado somente aqui nas bordas, tá certo? Aqui na parte de fora o campo elétrico é zero, e na parte de dentro o campo elétrico é sigma por epsilon zero, né? Por quê? O campo de uma placa é sigma por 2 epsilon zero. O sigma é a carga pela área. Isso é pela lei de Gauss, né? Então, nesse lado, esta placa cria um campo de aproximação. Repara que isso aqui é constante. O sigma é constante, epsilon zero é constante. Então, o campo aqui fora é constante. Isso para uma placa muito longa, muito grande. Mas vamos aproximar aqui para a região central, tá? Então, esse negativo cria um campo sigma por 2 epsilon zero de aproximação. E esse positivo aqui cria um campo sigma por 2 epsilon zero de afastamento. Aí eles se cancelam. Aqui dentro, esta placa cria um campo de aproximação e essa aqui de afastamento. Então aqui dentro os campos se somam. Sigma sobre 2 epsilon zero mais sigma sobre 2 epsilon zero dá sigma sobre epsilon zero. Tá certo? Esse aqui é um campo constante. A gente comentou isso já várias vezes anteriormente, que campo elétrico constante é quando é produzido por placas, né? Então aqui um exemplo, tá? E aí, se você quiser saber qual que é a DDP entre as placas, você vai usar a equação VA menos VB, integral de escalar dl. Então, o campo é constante, vai para fora e tem esse valor. O dl é integral aqui na vertical, que é o dy, né? Vai ser a distância d. Então aqui eu vou ter esse e, aqui eu vou ter esse e, dado por isso,
constante vai para fora. O dl, que é o dy, integral vai dar y, que é a distância d. Então aqui eu vou ter qd sobre ε0a, que é essa ddp aqui, tá certo? Então qd sobre ε0a, ddp. Mais a ddp, né, que é E vezes D, né, é isso aqui, tá certo? O que é a capacitância? É a carga pela ddp. Se eu pegar a carga e dividir por isso, carga com carga cancela, esse cara aqui, a divisão da divisão vai para cima, então eu vou ter ε0a sobre D. Essa é a capacitância do capacitor plano, ε0a sobre D. Depende da área das placas, né? Depende da distância entre as placas. Quanto maior as placas, maior a capacitância, você pode armazenar mais carga. Quanto menor a distância, menor a capacitância. Tá? Mas o ε0 é um número muito pequeno. Lembra? É 8,85 vezes 10 a menos 12. Então, se você pegar esse menos 12 e colocar para fora e escrever pico, capacitores vão ser em picofarad. Tá certo? Então, aqui nós temos um exemplo de capacitor plano. O que é um microfone? O microfone é um capacitor de placas paralelas, onde uma é fixa e a outra é móvel. Ela é flexível. Conforme você canta, a onda sonora empurra a placa flexível e a ddp entre as placas muda, porque muda a distância. Oscila. Essa oscilação é captada e transformada em uma onda, né, um pulso elétrico que vira um pulso sonoro no alto-falante. Tá certo? Os capacitores vêm sempre identificados aqui a capacitância, né? Por exemplo, esse aqui é de 2.200 microfarad, esse aqui é de 1.000 microfarad, esse aqui é de 470 microfarad. Esses capacitores aqui são eletrolíticos, tá? Ele tem polaridade, mais e menos, para facilitar, trabalhar melhor. Tá? Então, o ε0, usando aquela expressão anterior, o ε0 pode ser escrito então agora como farad, né, o ε0 pode ser escrito como farad vezes metro por metro quadrado. Então ficaria farad por metro. Tá? Então o capacitor aqui pode ser escrito em farad por metro, ε0. Tá certo? E da mesma forma também que eu não comentei antes, mas se você olhar aqui, VAB, né, igual a ED, né, chamada lei do Edu, aqui é volts e aqui é metro. Então o campo elétrico pode ser escrito em volts por metro, tá? Que é igual a newtons por coulomb. Você pode até provar isso, tá? Newton por coulomb é igual a volts por metro. Tá? Bom, então, o que é importante desta parte? É que a capacitância, ela só depende do formato geométrico do capacitor e do dielétrico, né? Do isolante que tem lá dentro. Tá? Essa parte do isolante eu vou falar daqui a pouco. Para o caso do capacitor de placas planas, a expressão é muito simples. E aí, para outros tipos de capacitores, a expressão começa a ficar mais complexa. Tá? Quanto mais desajeitada e menos simétrica for a geometria, mais trabalho para calcular a capacitância, mais difícil. Tá? Para você perceber como que um farad é muita capacitância, vamos pegar um capacitor de placa plana no vácuo, com a distância aqui de 1 milímetro. 1 milímetro, uma distância muito pequenininha entre as duas placas. Qual que tem que ser a área da placa para dar um capacitor de 1 farad? Se eu for fazer essa conta aí, né? Isola o área lá na expressão, capacitância de 1 farad, a distância de 1 milímetro e aqui ε0. Vai dar uma área de placas de 1.1, 10 a oitava metros quadrados. Sabe o que quer dizer isso? Isso é um quadrado de lado 10 quilômetros. 10 quilômetros, uma placa desse tamanho
para dar 1 farad, tá certo? E na verdade você nem conseguiria fazer isso, porque antes de carregar 1 farad já estava um raio para a Terra, tá certo? Vamos ver mais um exercício aqui, tá? Então eu tenho aqui um capacitor de placas planas, a área das placas é 2 metros quadrados, distância 5 milímetros, a DDP 10 kV, tá? 10.000 volts. Pede a capacitância, a carga de cada placa, o módulo do campo elétrico no espaço entre as placas. Bom, só fazer as continhas, né? Capacitância é Q, né? Você tem a área das placas, tem um ε0, é dado na prova, o ε0. Tem a área e tem a distância. É só aplicar a fórmula, capacitância A, ε0 sobre D, coloca o valor aqui, ε0, A, D, dá 3,54 nanofarad, tá? Escreveu assim, né? Aqui 10⁹ é nano, né? Tá. Depois, qual que é a carga, né? Então a carga é C vezes V, DDP. Carga é C vezes V, VAB, né? Então a carga é a capacitância que você acabou de achar, e a DDP é de 10 kV. Então a carga é de 35,4 microcoulombs, tá? Quanto que é o módulo do campo elétrico? É sigma por ε0, tá certo? E o sigma é a carga pela área. Então sigma é carga pela área, tá? E aí a carga você tem, ε0 também, a área também tem. Você tem 2×10⁶ newtons por coulomb, ou volts por metro. 2 milhões de volts por metro. É um senhor campo elétrico. Com 3 milhões já começa a dar raio, se tiver o ar, tá certo? Então, outro modo pode usar a lei do Edu, né? ED igual a U, que é o VAB. Tem o VAB e você tem o D, tá a mesma coisa, tá certo? Um capacitor esférico agora. Como é que calcula um capacitor esférico? Qual a capacitância no capacitor esférico? Tá? Então, a carga interna, raio RA e carga positiva. E a externa, raio RB e carga negativa. Quanto que é, então, a capacitância? Eu vou partir da definição, tá? De VA menos VB integral de escalar dl. Só que a gente sabe que se nós estamos do lado externo de uma carga simetricamente esférica, o lado de fora dela, o campo é o campo de uma carga pontual e o potencial é o potencial de uma carga pontual. Tá certo? Então aqui na superfície interna é o potencial com raio RA. Como é que é mesmo o potencial de uma carga pontiforme? É KQ sobre D. O que é o K? É 4πε1 sobre 4πε0. Então, esse aqui é o potencial em RA menos o potencial em RB. Põe isso aqui tudo em evidência, fica assim. Né? Tira o mínimo múltiplo comum aqui. Esse aqui é o potencial, DDP. E o que vai ser a capacitância? A capacitância vai ser a carga pela DDP, não é isso? Aí se você pegar a carga e dividir por isso, carga com carga cancela, esse cara que está embaixo passa para cima, vai ficar assim então a capacitância. 4πε0, RA/RB sobre RB menos RA. É onde RB é maior que RA, né? Que RB é o raio externo. Tá certo? Então essa é a capacitância de um capacitor esférico. Então, como é que é o capacitor cilíndrico? O capacitor cilíndrico é que tem uma carga tantos coulombs por metro, né? É um fio, né? Um fio interno carregado, geralmente positivo, e a casca de fora negativa, tá certo? Então esse positivo é tantos coulombs por metro, que é o lambda. Lambda é a densidade linear de carga, coulombs por metro, tá? O cilindro de fora tem raio RB, tá certo? Então aqui, ó, o de dentro tem raio RA,
carga positiva, o de fora RB, carga negativa. Né? Nós já fizemos esse exercício aqui da DDP no cilindro. Um cilindro muito longo, né? Nós vamos a supor que o cilindro pode se aproximar para o campo de um muito longo, que é o mais simples. Né? Nós já fizemos essa conta aqui, a gente sabe que aqui o campo elétrico é lambda por 2πε0r, integra ele, vai ficar integral de dr sobre r, vai dar ln, não é isso? Lembra do exercício da aula passada? Então vai dar ln, né? Onde aqui é o R0 até R. De R0 de R até R0, então aqui teria que ser o maior, né? Que seria o RB, e aqui o RA, tá certo? Então o VAB vai ficar lambda por 2πε0 ln de RB sobre RA. Porque vai ficar integral de dx sobre x ln de x. De RA até RB vai ficar ln de RB sobre RA, tá certo? O que é a capacitância? É a carga pelo DDP. Mas o que é a carga aqui? A carga é o lambda vezes o L, né? O lambda é carga por comprimento. Lambda é carga por L. Tá certo? Então, a carga vai ser lambda L, né? O DDP está aqui. Aí cancela o lambda, inverte aqui, está aqui, 2πε0L sobre ln de RB sobre RA. Muitas vezes o pessoal pede a capacitância por metro, né? Por unidade de comprimento. Então você passa o L dividindo. Passa o L dividindo. Essa aqui é a capacitância por metro. 2πε0 sobre ln de RB sobre RA. Isso aqui vai dar em farad por metro, então, aqui. Tá certo? Farad por metro. Aqui é farad e aqui metro. Tá? Bom, agora vamos ver capacitores em série e em paralelo. Então agora aqui eu vou fazer a primeira pausa da nossa aula. Então já foi 1/3 da aula, tá bom? Daqui a pouco já voltamos.